Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aí sobre o UFC Brasil, ou, sendo muito sincero, vamos falar aí sobre as eleições presidenciais de 2022. E aí você pode se perguntar, Bruno, mas ainda estamos em 2021. Mas ontem, com o discurso do ex-presidente Lula, foi dada a largada. Antes de mais nada, eu peço aí que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo e compartilhe. Vamos lá. Querendo ou não, a gente... apoiando ou não o Lula, gostando ou não da figura política do Lula, é inegável que ele tem uma carisma e uma capacidade de fala muito boa, no sentido de saber se comunicar com as massas. E ontem ele jantou o Bolsonaro. Ah, Bruno, por que você está falando isso? Porque no seu discurso de quase 1h30, o ex-presidente Lula, agora que pode ser, né, tem seus direitos políticos aí restaurados com a decisão do Fachin, que tirou o processo, anulou o processo dele da Lava Jato em Curitiba, jogando aí para Brasília, que de acordo com o Fachin não era atribuição da Justiça Federal do Paraná julgar os casos envolvendo o Lula, e sim a Justiça Federal do Distrito Federal. Em nenhum momento o Fachin entrou no mérito se ele é inocente ou não. É uma questão processual e ele não está errado. E aí no momento que ele tem aí a capacidade de poder sair da prisão, falar e fazer o discurso que ele fez, ele comeu Bolsonaro, jantou e explicou, falou da vacina, falou de usar máscara, chamou inclusive de imbecil. Palavras do Lula. Não sigam o imbecil do presidente que é contra o uso de máscara. 4 horas depois, exatamente 4 horas depois do discurso do Lula, Bolsonaro assinou uma lei que facilita a compra de vacinas. E aí, adivinha? Adivinha? Tava de máscara. Você já viu o Bolsonaro em algum momento de máscara? Normalmente de máscara? Ele não usa máscara, ele já falou que não funciona. Então repare, Lula é uma figura tão grande na política que forçou o governo a entrar na defensiva. E aí sabe o que é o mais escroto? Agora a gente vai ver, depois de 200 mil mortos, o governo se mexendo para comprar vacina. E não vai ser porque o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo morreu esperando um leito de hospital. Ou porque lá em agosto o governo não quis comprar vacina da Pfizer. Vai se comprar vacina agora porque o Lula tá solto. E o Lula vai bater nessa tecla do tipo, olha, ele está fazendo tudo errado em relação à vacinação. E muita gente vai concordar. Muita gente vai concordar. Então, Bolsonaro pensando aí para se manter no poder e não as vidas humanas, até porque para ele era uma gripezinha. Agora que a gente vai ver aí vacinação em massa. Tanto é que o Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, já mandou ontem mesmo, depois do discurso do Lula, já mandou no Facebook, no Twitter, nas mídias sociais, foto do Bolsonaro dizendo: nossa arma é a vacina. Quando, na verdade, o correto seria: nossa arma é a cloroquina, que o presidente tanto ama aí de paixão. Ah, Bruno, mas será que as pessoas vão votar no Lula? Vão votar no Lula. E aí não interessa dizer assim, ah, mas Lula é ladrão, ou o governo Lula foi ruim. Para a memória das pessoas, a memória afetiva das pessoas, o governo Lula, não o da Dilma, mas o governo Lula foi um bom governo. A gente tem que entender, quando a gente pensa na população de modo geral, quando se tem uma economia boa, emprego, renda, o típico cidadão, ele não se importa muito se a pessoa roubou ou não, se é corrupto ou não. Ah, ele rouba, mas faz. Esse é o lema do brasileiro, essa é a grande verdade. Então assim, independente se Lula roubou ou não, que isso quem vai decidir é a justiça, durante o governo dele a gente chegou aí à 6ª maior economia do mundo. Claro, muito por causa do boom dos commodities. Não houve, de fato, reformas profundas, mas foi um período bom. E o Lula sabe se comunicar, porque essa é a grande diferença do Lula e Bolsonaro. Bolsonaro destrói pontes, o Lula constrói pontes. Então ontem, durante seu discurso, por exemplo, ele fala: nada me dá mais saudade do que pensar no trabalhador comendo a sua picanha e tomando sua cerveja. Isso não foi à toa. Ali ele está em discurso político, tá? Discurso de campanha. Já começou, a campanha já começou. E agora a gente vai ver o governo desesperado, na defensiva, fazendo o que pode para poder não ser engolido, comido todos os dias, mastigado pelo Lula. E ano que vem, será que as pessoas votam no Lula? Votam. Vou falar por mim. Há um amigo meu, que eu não vou obviamente citar o nome, que votou no Bolsonaro porque não aguentava mais o PT. Ele sempre foi contra o PT, mas chegou a votar no Lula, mas na Dilma acho que ele não chegou a votar. E ele virou pra mim nesses dias e falou: Bruno, eu estou muito arrependido, me arrependi de ter votado no Bolsonaro. E se Lula vier ano que vem, eu voto nele, porque qualquer coisa é melhor que o Bolsonaro. E esse pensamento
de um amigo meu, é também de milhões de brasileiros. Boa parte da população votou no Bolsonaro porque eu não queria o Haddad, eu não queria, sabe, o PT, as merdas que o PT fez, o governo Dilma fez. Sendo que Bolsonaro se mostra tão incompetente, principalmente com a pandemia, que poderia ser evitada. Essa é a grande questão, poderia ser evitado, que eu não duvido nada que o Lula consiga ano que vem cair de novo na graças, não só do povo, como do empresariado. Principalmente se ele repetir a dose de Lulinha, paz e amor, como ele fez no seu primeiro governo lá em 2002, 2003, onde ele se aproximou do empresariado e da burguesia brasileira. Dito isso, começou de fato a campanha política. A gente vai ter aí esse embate. Bruno, teremos uma polarização apaixonada, um Fla-Flu, um Palmeiras e Corinthians? Não. Essa é a grande verdade. Por mais que a mídia tente vender isso, por mais que é isso que muitos querem, não vai ter. Porque não tem time... Existe um time pró-Lula? Sim. Existe um time pró-Bolsonaro? Sim. Mas entre esses dois, existe uma maioria de pessoas que estão cansadas, de pessoas que perderam emprego durante a pandemia, pessoas que perderam parentes, pessoas que não queriam que o Bolsonaro fizesse a metade das merdas que fez e não queriam a volta do PT. E que ano que vem, provavelmente, vão votar em qualquer candidato que seja melhor que o Bolsonaro. Então não vão defender de modo apaixonado. Você vai ter esses grupos extremistas, né? Os famosos bolsominions e os famosos mortadelas e por aí vai. Mas ainda assim são minorias. Mas é de extrema importância que a gente diga que é expressiva a capacidade do ex-presidente Lula de se comunicar com as massas. Dificilmente você vai ver um político tão hábil como ele atualmente. Tanto é que ontem mesmo, Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, alguém de centro, né, centro-direita, porque é do DEM, já fez uma comparação entre Bolsonaro e o Lula. O próprio Arthur Lira, que está sendo investigado no Supremo, que foi colocado ali como presidente da Câmara dos Deputados, quando Lula começou a falar mal do Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, e com razão, ele já falou, Lula talvez possa ser perdoado, Moro não. Então você já tem a classe política, já está se movimentando e já começando a postar aí suas pecinhas. É óbvio que o Lula não vai virar agora e falar, eu sou o candidato. Tanto é que ontem ele falou, não, só ano que vem que a gente vai ver isso. Mentira. Provavelmente ou ele vem candidato ou numa frente ampla. E aí a pergunta que eu te faço é, se a eleição fosse hoje, em 2021, em quem você votaria se a disputa fosse entre Bolsonaro e Lula e o porquê? Um grande beijo e até a próxima.